O Minha Água Doce apresenta os grandes carnavais de Água Doce, do Clube Antigo até o seu fim, no Centro Comunitário da Escola Ruth Barbechon. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Os grandes carnavais de Água Doce, Santa Catarina. Houve uma época, nas décadas passadas, que Água Doce era capital do carnaval aqui na região de Joaçaba. Pessoas de todas as partes de nossa região vinham curtir os grandes carnavais. Primeiramente no clube, no Sertanejo Esporte Clube, lá na Praça João Macanhã. Logo após, aqui no Centro Comunitário, que hoje pertence à Escola Ruth Barbechon. Bilu, bilu, teteia, que gracinha de neném. O seu bichinho de pelúcia, quem me dera um dia ser. Diversos blocos marcaram os grandes carnavais de Água Doce. Entre eles o Brocotó, o Bebum da Massa, o Mequetrefe, Piratas, Viva o Amor, Candarinhos, a Gangue do Cachorro Sentado, o EPA, entre outros blocos de Água Doce e de outras cidades da região. Olá, Júlio, tudo bem? Tudo certo? Tentando aí contribuir alguma coisa aí também, né, a respeito da época daí dos grandes carnaval que teve em Água Doce. Ajudei a fazer parte também, no sentido de deixar registrado aí os grandes carnavais que tivemos aí numa época aí para trás. Fizemos juntamente aí com o Nereu de Luzerna. Na época nós trabalhava junto e tivemos a oportunidade ali de fazer vários registros aí que vai ficar na história também do nosso carnaval aqui de Água Doce. Muita gente daí participava de fora, de outros municípios, principalmente Luzerna, Joaçaba, próprio Ervaldo Oeste também. Eu me recordo ainda também que tinha do bloco Axé, um grupo grande de componentes também, né? E não estou lembrado se ainda tinha mais algum de fora, mas me parece que tinha mais um ainda, agora não me recordo o nome que era. Foi no auge aí dos anos 90 e poucos aí, nessa faixa etária aí, mais ou menos, mas dava um carnaval muito bom, mas são tudo fases da vida, fases de próprio município, né? Mas acredito que valeu a pena. Teve vários comentários aí que saiu aí daí a partir do momento que você fez essa retrospectiva aí do carnaval, né? Mas que bom que está sendo resgatado, divulgado, e hoje não tem mais aqui, né? Mas foi uma fase que passou também, né? E foi, nossa, era aquela euforia. Tava chegando nessa época aí, nossa, era bastante movimentado os grupos, Brocotó, Viva o Amor, tinha mais outros aí também, daí alguns anos aí, né, Bebum da Massa, né? Mas foi uma época que ajudei a fazer parte também, tanto fotografando aí para deixar uma memória aí dentro do nosso município aí também, beleza? Um abraço, tudo de bom. Oi, gente.
Aqui é o Jair Prudêncio, Jajá Ramalho. Eu estou atendendo uma solicitação dos meus amigos aí, do portal Minha Água Doce, pessoal bacana aí que está sempre, né, agilizando as notícias da cidade aí, maravilhoso. Quero dar, em primeiro lugar, os parabéns, meu amigo Júlio, a toda a produção aí, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí em prol da cidade. Gente, falar de carnaval de Água Doce. Quando me veio essa oportunidade, aí, gente, passou um filme maravilhoso na minha cabeça, daqueles tempos de ouro, tempos de sonhos, tempos de sentimentos, né, que a nossa cidade vivia na época das serenatas, épocas lindas, né, que você tinha sentimento de fazer as coisas. E eu tive o prazer, tive o privilégio de fazer parte dessa época, essa época de ouro. Falar em Carnaval de Água Doce, primeira pessoa que se deve lembrar, Jorge Luiz Ferretti. Era o protagonista de todos os carnavais, era o dono do conjunto Os Impossíveis, né, do qual ele e Renatinho eram os proprietários. E eu, quando criança, ainda entrei na banda e já comecei a fazer parte dos carnavais de Água Doce. Carnaval que você conhece hoje, esquece. Carnaval era Água Doce, carnaval de salão. Era o carnaval família, o carnaval que você se divertia, que você brincava. Eram noites maravilhosas. Quando chegava a penúltima noite de carnaval, você já estava com saudades do carnaval. Era incrível. A ascendência de pessoas para esses carnavais eram tão grandes que o clube Sertanejo Esporte Clube, o antigo, de madeira ainda, né, eles tinham que escorar o clube por baixo para não cair o clube. Tamanho era a ascensão de pessoas, tamanho era a aceitação do carnaval de Água Doce. Na região, em toda a região, não existiam 2 carnavais. Era Água Doce em primeiro lugar, e o carnaval azul e branco de Joaçaba, que é o do Banco do Brasil, era um carnaval também de elite, né? Então não era um carnaval assim, então era mais fechado. O carnaval de Água Doce era realmente o carnaval popular. E tantas pessoas faziam parte dessa época maravilhosa, que eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque eu vou correr o risco de deixar pessoas importantes de fora. Mas eu posso dizer com toda certeza, foi uma época de ouro, eram carnavais maravilhosos. O Sertanejo Esporte Clube na época era a elite da coisa, né? As coisas aconteciam, passavam por ali grandes bandas, na época Los Cometas de Pato Branco, Relicário Brás de Concórdia. Nós fazíamos parte com Os Impossíveis dessa elite de bandas, né? Mas os carnavais geralmente eram tocados pelos Impossíveis. Depois coloquei o Prudenson quando nós paramos com Os Impossíveis. E eu lembro-me de um ou 2 anos que foram bandas de fora. Selvagens tocou um carnaval uma vez que era... os Selvagens era a banda de Joaçaba. Hoje é os Minuanos, de Campo Mourão, tá certo? Então, mas passou um filme na minha cabeça, tantas pessoas queridas, tantas pessoas maravilhosas que participavam. Era uma coisa de louco. Era uma loucura, o carnaval era uma loucura. Era esperado o ano inteiro para chegar a época de carnaval de Água Doce. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho com a minha experiência dessa época. E fica aqui uma dica. Meu amigo Amarildo Fantin me deu uma dica para a gente reviver pelo menos uma noite, 2 noites, daqueles carnavais antigos de Água Doce. Que tal nós fazer isso? Reunimos a moçada aí, encher aquele palco de velho lá, que a gente já está já com uma certa idade, mas revivemos aqueles carnavais 1 ou 2 noites. Que tal? Fica a dica aí para vocês. Queridos, um abraço carinhoso, fique com Deus, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E mais uma vez, parabéns ao pessoal do portal Minha Água Doce por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Um abraço, queridos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Eu me chamo Amarido Fantin e, a pedido do meu sobrinho Júlio César Fantin, estou aqui para dar um depoimento dos concursos de blocos de carnaval que existia antigamente na Água Doce. Rapaz do céu, falar daquele tempo é simplesmente voltar no tempo quase 40 anos atrás. Eu, ouvindo o depoimento da minha querida amiga Dirley, ela falando do nosso bloco Mequetrefe, tudo aquilo que aconteceu, coisa maravilhosa. Tudo isso que ela falou aconteceu, aquela coisa de cortar as pessoas, expulsar, queriam tirar nós do concurso, aí a gente voltava com as fantasias, voltava com a fantasia, desfilava, ia para casa, trocava de roupa, e cada noite era uma coisa diferente, uma coisa linda. Você pegava o que tivesse na frente, que tivesse cor, alguma coisa, e todo mundo ficava lindo e maravilhoso. Só que a Dirley, eu acho que ela esqueceu, ela não lembrou de falar, mas isso é um detalhe muito interessante. Para participar do concurso de blocos, na época, tinha que ter um mestre-sala e um porta-bandeira. Rapaz do céu! E nós, a 2 horas de começar o desfile, de ser chamado para desfilar, nós não tinha bandeira, nós não tinha mestre-sala e nós não tinha porta-bandeira. E aí, o que aconteceu? A Zenaide, minha querida comadre Zenaide, pega um cabo de vassoura, a Dirley confecciona uma fita prata enjoada desse cabo de vassoura, pegamos 2 fraldas de criança, eles elaboraram o nome do grupo, do bloco, que era o Mequetrefe, e fizemos nessa fralda. Rapaz do céu, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. E a meia hora antes de ser chamado, nós não tinha mestre-sala e nós não tinha porta-bandeira. E o que aconteceu? Hoje Mequetrefe significa exibido, aliás, enxerido, metido, e eu, como era muito metido na época e muito enxerido, eu me candidatei a mestre-sala e elegeram a Cláudia Beal como a porta-bandeira. Rapaz do céu, foi um arraso só. Foi um arraso só. Tanto que ficamos em segundo lugar. Tinha nós, o Mequetrefe, tinha o Bebum da Massa, que era o bloco que continha mais participantes, tinha o Brocotó, tinha o Viva o Amor. Cara, era uma festa maravilhosa, maravilhosa uma festa. O que eu tenho para dizer para vocês é só o seguinte: chego a me emocionar de voltar nesse tempo e saber que existia essa festa linda, essa festa maravilhosa, que aí depois do concurso, se juntavam com todos os blocos e continuava a festa até 6 horas, 6h30 da manhã. Rapaz, que saudade! Um beijão a todos vocês e, se Deus quiser, um dia vamos voltar a se encontrar e fazer de novo um carnaval lindo e maravilhoso como era na Água Doce. Beijo, galera! Água Doce, uma referência grande em termos de carnaval de salão, já no clube antigo do sertanejo, Clube de Madeira. Já tivemos, isso não era minha época, mas a gente ficou a par que era respeitado o carnaval de salão, promovido pelo Sertanejo Esporte Clube. Após a demolição então do clube, passou-se a fazer os carnavais no centro comunitário. Ali que entra então o Brocotó. Um grupo de amigos, nos reunimos e montamos aí, estruturamos o Brocotó. E da mesma forma aí foram criados mais blocos que animavam o carnaval e que deixaram aí bastante saudades, Água Doce referência, depois se desmotivou em função do carnaval de rua de Joaçaba, e hoje a gente vem notando aí um movimento contrário, onde os carnavais de salão estão tendo aí novamente aí procura. E torcemos que Água Doce venha aí oferecer novamente esse carnaval de salão, mesmo porque a partir que os nossos jovens principalmente
se divertindo aqui na cidade, sempre estão evitando aí o risco, né, de se deslocar para fora. Tem espaço, é uma festa reconhecida nacionalmente e Água Doce tem essa fama, e eu acredito aí que não seria difícil recuperar novamente esses grandiosos e de grande referência aí o Carnaval aguadocense. Bom, pessoal, o Júlio me pediu para mim fazer um breve relato aqui de como o Bebum da Massa foi criado. E nós estávamos uma vez no Bionicão, antigo Bionicão, lá perto da casa da ex-casa da tia França, do Celso lá. E nós somos em 7 fundadores, na verdade. Na verdade é eu, o James, o Celso, o Aloysio e o Adriane, o Eleomar e o Gode. Foi esses 7 que primeiro deram o primeiro passo do Bebum. O nome ficou, era Os Bebum. Daí ficou Bebum da Massa. Bebum da Massa. Aí caiu o Bebum da Massa, ficou bom, todo mundo gostou. E daí saiu o Bebum da Massa, que depois vieram todos os outros integrantes, veio o Fabiola, Ilka, Luiz Fernando, Cachoeira, veio um monte de gente. E graças a Deus, com uma turma bem boa e um bloco bem legal. Show, saudades do Bebum. O Bloco Viva o Amor começou em torno dos anos de 1990 por um grupo de amigos que se reunia sempre para acampar, janta, almoço, sempre estavam juntos. E resolveram fundar o Bloco Viva o Amor, que durante muitos anos foi o grande participante do Carnaval de Água Doce. A alegria nossa do bloco inteiro eram as reuniões que a gente fazia antes do Carnaval, os ensaios, e bordava as nossas próprias fantasias. Bordava sapatilha, bordava fantasia, fazia aquelas reuniões, janta, era a maior alegria do bloco. Olá pessoal, então é Carnaval, que maravilha, né? Isso me remeteu, e foi a pedido do Júlio para gravar esse vídeo, aos tempos dos bons carnavais de Água Doce. Um carnaval famoso na região, em que as pessoas de toda a região vinham para Água Doce. E eu, como fui a confeccionista de todas as fantasias, de todos os blocos, e isso me dava um trabalhão, porque quando um bloco vinha provar a fantasia, eu precisava esconder todas as outras fantasias, porque haviam concursos. E assim se sucedeu em vários anos que durou o Carnaval de Água Doce. E teve um ano que, eu acho que foi no segundo ano que teve esses concursos, eu pensei assim, puxa vida, nós tínhamos um grupinho ali, sabe, meio sem dinheiro, e eu pensei assim, puxa vida, esse pessoal tinha que participar também. E como eu tinha uma confecção de malhas, na sexta-feira eu corri para o meu local de trabalho e disse, eu vou fazer fantasia para todo mundo. Fui lá, peguei uma malha, uma peça inteira de moletom era o que estava sobrando, branco, e fiz uma roupa realmente show de bola. Para os homens eu fiz uma bermuda, acho que era uma camiseta, não lembro, porque eu não tenho nem fotos mais para mandar para vocês. E para as mulheres eu fiz uma sainha e uma blusinha curtinha, que se chamaria hoje de top. Só que aquilo ficou meio sem graça. Eu pensei, puxa vida, o que eu vou fazer? Carnaval é brilho, é... Aí eu me lembrei que tinha uns espelhinhos, pedacinhos de espelho, mas eram espelhos bem acabadinhos e colados na roupa. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar. Aí o que aconteceu? Corremos lá no bem, que eles tinham eles tinham esquadrias e tal, e eles lidavam com espelho também. Pedimos, bem, o que sobrar de espelho aí, quebre tudo e dê para nós colar. E assim nós fizemos, trabalhamos quase uma noite inteira, e
conseguimos colar, ficaram lindas nossas fantasias, um brilho maravilhoso, e fomos pro carnaval assim, até, não lembro se foi o primeiro ou o segundo ano, nós tiramos o segundo lugar. Porque o primeiro lugar sempre era do Viva o Amor, que era o bloco dos casais que tinham dinheiro, né? Então as fantasias deles sempre eram as mais bonitas e eles eram os mais organizados. Desfilamos maravilhosamente bem, se seguiu a noite de carnaval, só que deu um problema. Aqueles espelhos que estavam cheios de ponta, eram cacos de espelhos, as pessoas começaram a se cortar, encostavam na gente e se cortavam. Fomos expulsos era no ginásio, lá embaixo. Fomos expulsos, puxa vida. Mas a gente precisava continuar. Aí nos reunimos, voltamos para casa e toda noite a gente desfilava com a nossa linda fantasia e ia para casa trocar, né? Então, uma noite a gente voltou, todo mundo pegou o que tinha de roupa preta, passamos hipoglós no rosto, nas partes que aparecia, né? E muitas correntes prateadas, ficamos parecendo uns fantasmas, mas voltamos, fizemos sucesso. A segunda noite repetimos, só que daí inventamos outra coisa. Uma noite os homens se vestiam de mulher, as mulheres se vestiam de homem, depois do desfile, porque senão a gente não podia ficar, porque a gente estava cortando todo mundo no carnaval. E foi muito bom. Aí a gente, precisava arrumar um nome para o bloco. Com que nome a gente vai dar e tal. Alguém sugeriu o tal do mequetrefe, que ninguém sabia o que era. O mequetrefe. Devia ser assim, alguma coisa de mal organizado, ou sei lá. E ficou chamado mequetrefe. Infelizmente, eu não tenho nenhuma foto desse nosso bloco, mas ele foi maravilhoso. Foi sensacional. Os carnavais foram impecáveis, todos eles. E eu, como sempre, estava presente na fantasia de todo mundo, que me deixou muito feliz. E assim é a história do mequetrefe. Um beijo e bom carnaval. Numa época sem celular, apenas com VHS, poucos registros em vídeos. Doce no ar, trazendo a verdade pra iluminar, conectando você e o lugar. 10 anos e muitos mais pra celebrar.